cósmico entre o espírito e a matéria. A sua corporeidade passa a ser cada vez mais integrada à corporeidade de todo o universo criado, seja a nível macrocósmico, seja a nível microcósmico. Assim, a verticalização rumo à sua logosfera não é uma anulação das horizontalidades, mas ao contrário, quanto mais imerso no seu profundo ser, mais entende e se conecta tangivelmente em profundo estado de êxtase que envolve toda a fisicalidade num processo totalmente intenso do despertar das energias inerentes à matéria, produzindo um gozo inigualável de prazer. Surge a dança das profundezas da feminina kundalini. Abre todos os caminhos da corporeidade, rompendo condicionamentos, vitalizando pontos de energia, abrindo a consciência para o seu estado mais avançado. Dessa maneira, como um furacão, a intuição dinamiza todo o ego físico, mental e emocional, e este plenamente vivificado se expressa através da dança. A dança, manifestação da harmonia universal em movimento. Então, essa é a concepção dela em ideias principais, que seja a dança, primeiro da dança universal, da dança cósmica. E agora que eu vou começar a dar uma tentativa de explicar o que ela falou. A concepção de dança da professora emérita, eu estive quando ela ganhou o grau de eminência lá no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, que foi exatamente hoje toda a concessão autógrafa da título de eminência a ela teve uma dança. Então a gente já entrava no fórum com as bailarinas, os bailarinos vestidos dessa maneira refinada. Vai dizer uma coisa muito bonita, né? Em seus aspectos filosóficos, estéticos, éticos, científicos, artísticos e educacionais, mostra-se uma visão da totalidade da dança enquanto uma criação imanente, transcendente ao universo, imanente e transcendente ao universo e ao homem. Vocês vão ver mais tarde, no Deleuze, é uma ideia da imanência, do corpo ligado ao imanência, a partir do princípio da unidade, da diversidade. Assim, se para ela a dança é a primeira manifestação do universo, faz-se necessário compreender qual o sentido e qual o significado filosófico presente em sua definição da dança, a sua primeira manifestação do universo. É o próprio universo em dança e em criação. Nesse sentido, a dança parece ser o sentido, aliás, outro sentido. A dança parece ser o sentido originário do efeito criado no universo. Pois nestes dois sentidos de dança, toda uma questão de origem, de princípio, de causalidade. Então, se a dança é uma manifestação do universo, este capital é a manifestação primeira de uma causa primordial, de uma origem que se perde nos tempos imemoriais, cujos séculos ressoam em nossas vidas atuais. De modo semelhante às concepções mitopoéticas que atribuem a origem
deuses, dos homens e do universo, a dialética do ser e do não ser, como em Hesíodo, Helenita Saré concebe o universo como oriundo de uma causa primordial, que ao se derramar em versos, cria, entre aspas, o universo. Em Hesíodo, em sua concepção de dança, o processo originário da criação pode ser aproximado em virtude da forma poética de cantar em versos as origens, de expandir praticamente a ação demiúrgica dos versos criante e criadora do universo. Assim, o mundo gera a unidade, a qualidade e esta quantidade, os valores gerando os fatos. Deste modo, quando o uno se derrama em versos, na verdade, é a expressão da unidade e da multiplicidade, do ser e do não ser, a forma e a matéria, o abstrato e o concreto. O uno em si é uma potência originária, interivada, fonte de todas as diversas potencialidades que no processo sem fim define as diferentes formas de vida. Eis, pois, aí o universo vibrando. Ao vibrar, o universo se concretiza em vivos. Nele tudo é vida, nele tudo tem dança. A vibração do universo é vida, é dança, a dança cósmica. Em Hesíodo, as musas dançam em torno da fonte. Na dança, sob o véu que oculta as musas em torno da fonte, o canto ecoa na presentificação do universo, como, igualmente, para nós, agora subiu, né, a vibração do universo se manifesta em dança, em vida, através da ação poética do Demurgo. Eu estou utilizando imagens de Demurgo, que o Platão utiliza, para sempre a ideia da demiurgia e a ideia da criação, a ideia da técnica, a ideia da arte, a ideia de fazer com que as coisas venham à existência. Tanto em Hesíodo quanto a teoria da dança de Helenita Saré, ou aquilo que eu estou entendendo também pela teoria da dança, o véu que oculta a vida que vibra, desocultam, revelam por trás das aparências do ser e linguagem acadêmica. Não há ação que venha diretamente da causa primordial de todos os fenômenos que não esteja em dança, tal como as musas em Hesíodo, dançando em volta da fonte. O universo está sempre sendo e produzindo a dança cósmica, como as musas estão sempre dançando e revelando o universo. O universo e dança se interligam num processo criador e gerador do movimento harmônico, pleno, intenso, belo e louco. A dança, para nós, está ligada a dois sentidos de criação, ou seja, a criação como causa da geração e produção do universo e dos seres, e a criação como atividade criadora, como poieses, como arte criadora. O primeiro sentido diz respeito à natureza e segundo ao homem. E o segundo ao homem. Esses dois sentidos estão presentes na ciência, na filosofia e na arte geral, como mencionado acima na poesia épica de Hesíodo. A poesia épica de Hesíodo pode ser dita o mito da criação, uma teogonia sobre a origem dos deuses e dos homens e por extensão do cosmos, como um todo em suas partes. Na visão de Marcelo Gleiser, não sei se vocês viram, ele tem um livro cujo título é A Dança do Universo. Né? Físico contemporâneo, o
fechando aspas, porque na concepção dos físicos, como Richard Feynman, a física estuda racionalmente a natureza, graças à profunda fé na capacidade da razão humana de entender o mundo à sua volta. Porém, a física, continuando ainda citando o Glaser, porém, a física é mais do que um mero desafio intelectual, é a linguagem dos deuses. Fechando aspas. Essa criatividade encontrada na física pode ser resgatada em ideias das teorias cosmológicas antigas, demonstrando assim a profunda universalidade da criatividade humana. Se a física, se a cosmologia falam a linguagem dos deuses, é possível igualmente perceber nas diferentes culturas a existência de um absoluto que encerra em si a síntese dos opostos. É o que a Levita vem fazendo. O último, a quantidade, a realidade, o determinado, o limitado, o ilimitado. Nesse sentido, os mitos são relações entre o absoluto e a realidade. Mas o que é o absoluto? Ele pode ser Deus, ou domínio de vários deuses, ou caos primordial, ou mesmo vazio, não sei. Em outras palavras, o processo de criação do universo consiste na desintegração da união existente no seio do absoluto ao gerar a polarização imanente ao real, isto é, entre o Criador representando o ser e o espaço